Muito bem, nós estamos aqui com a doutora Maria Isabel Pereira da Costa, que tem um escritório aí com a Luciana, com o Marcelo e tal, e especializada há muitos anos, há 2 décadas no mínimo, né, sobre a questão previdenciária também, sobretudo e especialmente. E na questão previdenciária, nós sabemos, né, doutora Maria Isabel, que a população está cada vez mais envelhecendo, nós estamos tendo assim, muita incidência de traumas, de problemas, de episódios como invalidez, necessidade de invalidez e tal, de busca da Previdência Social, mas esse é um assunto muito complexo. Nós temos aí a PEC 103, né, isso que exato. tratou do assunto com relação ao benefício previdenciário por incapacidade. Como é que a senhora esclarece essa questão toda? Sim. Bom, primeiro vamos dizer Primeiro, bom dia a todos, né? Bom dia a todos. E vamos dizer o que seria esse benefício por incapacidade, que antigamente era chamado de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Com a reforma, a PEC 103, passamos a chamar de benefício por incapacidade temporária e benefício por incapacidade permanente. Incapacidade temporária é o antigo auxílio-doença e incapacidade permanente é a aposentadoria por invalidez. E a gente tinha uma coerência na concessão desses benefícios, que quando nós tínhamos o benefício por temporário, a incapacidade, além de ser parcial, ela era temporária, né? Pode até também ser total, mas temporária. Sim. Ia passar, então por isso o auxílio-doença. E o outro é quando a incapacidade é total e permanente, ou até mesmo uma parcial e permanente, que daí geraria um outro tipo de benefício, que também é o auxílio acidentário, né? E, então, conforme a graduação, era pago a prestação, a renda mensal inicial para o beneficiário. Então, quando era o auxílio-doença, nós fazíamos, o jeito de fazer o cálculo era assim, pegava de 94 para cá e tirava dali as 80 maiores contribuições e fazia a média ali. E daí o auxílio-doença ficava com 91% dessa média. E quando era aposentadoria por invalidez, daí pegava 100% dessa média, né? Mudou tudo com a 103, com a emenda 103, e nós passamos a não pegar total todas as contribuições, não abandonar mais 20% das mais baixas. 100% das contribuições. 100%, que aí já baixa um pouco a média. E além do mais, o auxílio-doença, então a temporária, fica com essa média, né, considerando já um pouco mais baixa, mas fica com essa média. E quando se trata de aposentadoria por invalidez, que criaram uma regra nova em relação à aposentadoria por invalidez, que tu não tem mais os 80% mais alto, tu faz a média de tudo, que já baixou, e pega 60% dessa média. E a partir de 20 anos de contribuição, o que exceder a 20 anos de contribuição, a cada ano, 2%. Então, tu pode estar num auxílio-doença com a renda mensal mais alta do que lá, porque lá tu vai pegar 60% só se tu tivesse, se for mulher, 15 anos, e se for homem, 20 anos, para a partir dali começar a contar. Então, ficou uma defasagem muito grande, porque às vezes nós estamos com problemas sérios, assim, os advogados previdenciaristas, porque a gente não tem como explicar para uma pessoa. Tu agora ficou mais doente, tua incapacidade é pior, tu realmente não ficou permanentemente incapacitado para o trabalho, mas tu vai ganhar menos, e bem menos. E vai gastar mais, né? E vai gastar mais, e depois, é uma coisa que não tem lógica, porque o ser humano deve trabalhar sempre com a lógica, né? Se o prejuízo, se a incapacidade é menor, se o prejuízo para o esforço físico para produzir seu sustento é menor, ele ganha X. Se ele é pior, que ele não tem mais jeito, tem que ganhar X mais Y. Isso seria uma lógica. Ele tem recurso, né? Só que o contrário, ficou X menos Y. Então, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos imaginar um nome fictício aí, Mário. Vamos dizer que o Mário tem a média dele de 3.500 por mês e tenha 22 anos de trabalho.
Então, se ele tivesse pelas regras anteriores à reforma, ele teria a sua média lá de 3.500 e era isso que ele iria receber. Agora, como mudou a regra, ele vai receber 60% dos 3.500 e como ele tem 22 anos, então mais 4%. Então nós vamos pegar os 3.500 e fazer, a média dele vai tirar 64% desses 3.500, ele vai passar a receber 2.240 porque ele ficou pior, porque ele ficou mais doente, porque ele agora se aposentou. Então é uma coisa assim... É ilógica, né? Mas não é só ilógica, ilógica, é desumano, injusto, um absurdo. Nós, como advogados, temos trabalhado muito, né? Eu sou da Comissão de Seguridade Social da OAB e sou conselheira também da OAB, né? E a gente tem batalhado muito, todos os advogados previdenciaristas, nesse sentido de que os tribunais revertam. Já existem algumas decisões nesse sentido. E a gente está batalhando a declaração da inconstitucionalidade dessa, embora seja uma emenda constitucional, pode ter norma, que agora virou constitucional, pode ter norma inconstitucional. Então... E para rever isso aí, só uma nova Constituição? Só uma nova PEC, alguma coisa que altere nesse sentido, ou que declare, o que seja declarado. A gente está pleiteando a declaração de inconstitucionalidade. Porque é impossível pedirem para a gente explicar isso e pedirem para a gente aceitar isso. Né? É inaceitável, na verdade. É inaceitável. Imagina tu tá ganhando 3.500 e depois passar para 2.240. Quanto mais tu vai precisar do recurso, quanto mais vai precisar. E cuidados e tal com a saúde. Então essa incoerência aí é muito dolorida. Né? E a grande esperança nossa, da sociedade, né, como a doutora Maria Isabel está falando, é justamente profissionais como ela, que esses advogados previdenciaristas, né, que sabem das necessidades, que estão na ponta de frente da coisa, né, estão ali, são os baluartes das pessoas necessitadas, com a fonte de geradora de recursos e pagadora das questões previdenciárias, porque eles sabem essa realidade. Então, a gente, claro que vai torcer cada vez mais para que esse pessoal, como a doutora Maria Isabel, e todos os advogados nesta área da Previdência, eles possam ter sucesso, né? Cada vez mais avançar nisso para proteger essas pessoas que estão desassistidas, quanto mais elas precisam da assistência. Porque uma coisa que eu sempre falo, né? Outras vezes que eu estive aqui também falei e falo sempre em qualquer lugar, que o direito tem que ser o caminho por onde a justiça possa andar. Exatamente. Porque se ele não for o caminho por onde a justiça possa andar, ele é qualquer outra coisa. A gente não está regulando de uma forma que a sociedade possa se sentir, como é que eu vou dizer, solidária e não injustiçada e acolhida. Porque se o próprio direito pratica injustiça, que é o caso aí, está praticando uma injustiça, porque não é lógico, não é possível, não é viável que uma pessoa nessa situação comece a ganhar menos simplesmente só porque a incapacidade dela piorou. Isso não tem isso. Justamente num país cheio de injustiças, aí tem categorias profissionais, classes de castas, na verdade, castas no funcionalismo público, sobretudo, né? Nada contra o funcionário público, eu fui funcionário público e tal, mas tem muitos privilégios que são inadequados diante da necessidade do país, não é isso, doutora? Sim, exatamente, tem muitos que são inadequados, exatamente. Perfeito. Nós temos ainda só mais uma palavrinha sobre os benefícios assistenciais, além do benefício por incapacidade temporária, benefício por incapacidade permanente, que é a aposentadoria. Nós temos ainda o benefício assistencial, que não é propriamente previdenciário, que a gente chama de benefício de prestação continuada, que muitas pessoas chamam de LOAS. Isso também é por incapacidade. Né? Mas daí as regras são bem específicas, os critérios são bem específicos. É para quem não é segurado, tanto para ter o benefício temporário como o permanente, lá da auxílio-doença ou aposentadoria por validez, usando os termos anteriores, é preciso ter qualidade de segurado. É preciso ter carência, que é no mínimo pagar 12 meses, ter 12 meses de contribuição, e precisa ser segurado a Previdência, né? Perfeito. E essa qualidade de segurado, se ele puder provar pelo menos o trabalho dele, ele já tem. Se o empregador recolheu ou não recolheu, é problema do INSS com o empregador, né? Mas ele precisa ter um vínculo, porque
Ele com a Previdência. E ele com a Previdência. E esse vínculo se estabelece de forma automática por ele ter um trabalho, né? Que é obrigatória a contribuição. Se foi ou não recolhida, daí às vezes é o próprio segurado que tem a obrigação de contribuir. Se ele tem vínculo empregatício, é o empregador que tem a obrigação de contribuir. Mas no caso do LOAS, que eu estava falando, a pessoa não precisa ter qualidade de segurado, não é segurado. Por isso é dito, é um benefício assistencial. E esse benefício exige requisitos como ser uma pessoa pobre, né? Tem que ser... Comprovar que não tem recurso. Comprovar que não tem recurso. A renda da família tem que ser até 1/4 do salário mínimo, né? E, além disso, a pessoa também tem que estar incapacitada para prover o seu sustento, né? Isso pode acontecer pela idade, acima de 55 anos, ou por uma incapacidade, uma deficiência, alguma coisa assim. Precisa estar escrito lá no cadastro único dos municípios, né? Para estar naquela relação das pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. E, nesse caso, não precisa ter qualidade de segurado e nem tem período de carência. Esse aí é completamente diferente, não entra nessas regras de cálculo, porque o máximo que se paga, o valor que se paga, porque ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo, e no caso do benefício assistencial é um salário mínimo, provando esses requisitos. Então, nós temos 3 tipos de benefício por incapacidade. E aí temos ainda um que não tira da pessoa, ele pode continuar trabalhando, é quando ele tem alguma sequela permanente, mas que não tira total capacidade para trabalhar, que alguma coisa ele pode fazer, mas ele ganha um valor, né, desse benefício assistencial, desse benefício acidentário, né, por conta daquela parcialidade de potência que ele teria para trabalhar. Perfeito. Então, seriam esses, né? Muito obrigado, doutora Maria Isabel. Acho que coisas, esclarecimentos assim, importantes, sobretudo que abrange milhares de pessoas, com certeza, aí, e tiveram esse esclarecimento bem pontificado aqui. Obrigado, doutora Maria Isabel. Um abraço, até a próxima. Um abraço, eu que agradeço de estar aqui e até a próxima. Perfeitamente. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.